ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai, que está nos céus. E chegou a Herodes, tetrarca, notícia de tudo que Jesus obrava. E ficou como suspenso, porque diziam uns: é João que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este, de que ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Ressurreição e reencarnação. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos já reproduzidas. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la como o fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio, fazendo a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Estas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente: não renascer da água e do Espírito, enquanto que, em algumas traduções, a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco possível. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a Terra havia saído das águas. Por isso, consideravam a água como o elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça. Que as águas produzam animais viventes que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transformara no símbolo da natureza material, como o Espírito o era da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renascer da água e do Espírito, ou na água e no Espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma. Deste sentido é que foram compreendidas no princípio. Esta interpretação se justifica, aliás,
por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o Espírito é independente dele. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus que dá a vida a quem quer ou pela alma do homem. Nesta última acepção, a sequência "mas não sabes de onde vem, nem para onde vai", significa que não se sabe o que foi nem o que será o Espírito. Se, pelo contrário, o Espírito ou alma fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, esta passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências.